Olá, muito boa noite. Meu nome é Fabiola Simas, eu sou mentora de negócio através da minha método que se chama Ser Negócio. Eu ajudo terapeutas, arquitetos, nutricionistas, profissionais que vendem a sua hora, né? Que nasce aqueles empreendimentos que nasceram através da prestação de serviço de um profissional em específico. Eu ajudo essas pessoas a criarem um programa aí de crescimento para os seus negócios através de 8 estágios que eu passo, que é o autoconhecimento, depois a gente vai olhar o posicionamento dessa marca, a personalidade dela, se ela tá bem clara, né? E, enfim, aí a gente vai passar por vários estágios de estruturação, de olhar o preço, de olhar o produto que eles vendem, até a gente criar uma estratégia de distribuição e um planejamento estratégico aí, que é um plano de negócio para que eles sigam várias ações para o crescimento desse negócio que eles têm aí. E hoje eu trouxe a Fabi Favre. Como eu falo com muitos empreendedores, e eu sei que a mulher empreendedora, principalmente, que é a minha principal cliente, ela tem muita oscilação hormonal. Então, querendo ou não, a gente tem aí uma instabilidade diferente, né? Se a gente olhar para o nosso corpo, do que o homem, né? E por isso é muito importante que a gente tenha consciência dessa instabilidade desses nossos ciclos, para que a gente utilize ao nosso favor. E a Fabi tem todo um conhecimento da aromaterapia, da fitoterapia, a gente vai conversar um pouco com ela sobre isso, e ela pode nos auxiliar aí nessa vida empreendedora, facilitando o nosso dia a dia. Então eu vou chamar a Fabi aqui para contar um pouquinho como que o método dela auxilia a vida empreendedora. Tá legal? É sobre isso essa live hoje, é sobre isso. Vamos ver aqui. Para quem que é essa live, Fabi? Pode mandar para qualquer mulher que empreende, que você conhece, que pode gostar de entender um pouquinho mais sobre esses processos. Deixa eu chamar aqui a Fabi. Oi, Cissa, seja bem-vinda. Olá, Fabi, seja bem-vinda. Olá, tudo bom, Fabi? Tudo bom? Fabi, né? É verdade. Dá para escutar a música? Tem uns passarinhos aqui atrás em tua Dá para homenagem. ouvir, dá para ouvir sim. Vou desligar agora. Então, eu tava explicando um pouquinho do que é o meu negócio, que é uma mentoria de negócios, né? E por Uhum. que que eu resolvi te chamar aqui? Porque eu sei que você ajuda muitas mulheres. E eu sempre digo que é lógico que a gente está lutando pelo nosso espaço profissional, a gente está lutando para ter tanta igualdade quanto os homens. Só que, querendo ou não, o nosso corpo é diferente. E a gente passa por processos e ciclos diferentes, né? E isso a gente tem que ter consciência e usar ao nosso favor, né? E não contra a gente. E nisso eu tenho certeza que você ajuda muito. E por isso que eu resolvi te chamar aí para contar mais uma vez. É a segunda live que a gente vai falar um pouquinho desse método, né? Mas mais específica para as empreendedoras, né? Eu sempre falo que as mães empreendedoras, por exemplo, né? É fácil pegar e dizer assim: você tem que separar os horários seu do empreendimento com o horário com a criança, né? Mas e toda a oscilação que a gente tem, todo aquele cordão umbilical que a mãe tem que cortar, não é assim tão simples, né? E eu vejo que muitas mulheres começam a empreender justamente para ter essa mobilidade de horário. Tá me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem? Estou escutando bem, Fabi. Que bom. Para ter essa flexibilidade de horário, eu vejo muitas mães começando a empreender pela flexibilidade de horário, para poderem estar com os seus filhos. E mesmo assim, elas têm outros problemas. Até, é bebezinho, tá amamentando, tem outras situações que elas vivem e que dificultam a vida empreendedora delas. E eu sei que tu pode ser um alívio nesse sentido, né? Com o teu método. E por isso eu achei importante você vir aqui falar com a gente. Pessoal que tá entrando, oi, Silvânio, seja bem-vindo. Tudo bom, pai? Da família, né? Pode mandar a Aham. live para todos os coleguinhas aí, para as mulheres empreendedoras que conhecem, fica à vontade. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui. Vamos ver aqui, mandar para alguns.
O povo não tá online aqui hoje. Tá todo Pois mundo é, com frio. Tá todo mundo com frio. é verdade. Mas o importante é a gente deixar salvo essa live, sabe? Para a Aham. mulher empreendedora poder, em qualquer momento, ir ali e assistir. Isso, justamente, porque acaba. São dicas simples que a gente dá, né? A gente vai falar hoje do método, né, Fábio? Mas a gente vai trazer dicas bem simples que também vão trazer mais foco, determinação para ajudar a mulher no seu negócio, no seu empreendimento, né? Perfeito. Então, começa aí se apresentando. Ah, então tá. Gente, meu nome é Fabiana De Favre, eu sou bióloga. Sou aromaterapeuta também, tenho formação nessa área, perfumista botânica. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do método que eu criei, que a Fábio também, aí nós juntas, né, Fábio? A Fábio ajudou a organizar essa parte que eu já Ele tenho estava uma. pronto, eu só não tinha visualizado que era um método. É, então, eu já atuava, né, com Tá. atendimento de aromaterapia e acupuntura também, e fitoterapia, e a Fabi Simas me ajudou no Ser Negócio justamente com essa parte de organizacional, mais empresa mesmo, né? A definir, e está ajudando ainda mais as pessoas. Eu já tinha um método, tudo, que nem a Fábio falou, a gente ajudou a organizar isso e agora ajuda ainda mais direto no foco daquilo que a pessoa precisa. Então, esse método tem ajudado por quê? Porque justamente é normal a gente acabar falhando nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, é no próprio atendimento, né, que eu faço com a pessoa que a gente tem insights das saídas para ela. Então, assim, ó, Aham. é muito normal isso acontecer. A pessoa acaba tendo insights porque a gente tem várias etapas no meu atendimento e nessas etapas a pessoa, ela mesma se dá conta, opa, que interessante, agora tem uma solução para isso aqui. Ou então eu proponho uma solução também, faço alguma pergunta e faz a pessoa pensar sobre aquilo. Às vezes é um detalhe que a pessoa não percebe que pode estar falhando, né? Então, Aham. normalmente, até assim, citando um caso rápido agora que eu lembrei, assim, tinha uma empreendedora que eu ainda atendo, né? E na verdade ela estava com muita dificuldade porque ela estava com muita coisa para fazer e tal, e eu falei para ela assim: olha, você já pensou em delegar funções? E eu acho que ela nunca tinha pensado nisso, assim, olha que interessante, passar a função para uma outra pessoa, sabe? Então ficou naquela tal, e ela acabou passando a função para outras pessoas. Da Uhum. mesma forma, falando em empreendedorismo feminino, mãe que eu atendi que também estava sobrecarregada e ela acabou, depois do atendimento, tendo insights de passar determinados trabalhos para os filhos, que não teria problema. E aí Lógico. ela também a vida dela começou a ficar mais, né, ela pôde delegar e começou a ficar mais tranquila também, né? Poder dividir as tarefas e, por que não, os filhos também aprendendo a lidar com essas questões, né? Da Uhum. casa e tudo mais. Então, é isso. Muitas vezes a solução é simples. E por Uhum. isso que eu até queria trazer hoje algumas dicas simples para vocês aqui. Mas só esses dois casos, quando elas entraram em contato contigo, provavelmente a reclamação delas era outro, né? Qual era a reclamação delas? Geralmente, muito estresse, muita ansiedade, não sabia lidar com aquilo, e aí a gente acabou, né? Como a gente trabalha de forma sistêmica, de forma integrada, né? Emocional, mental e físico, então a gente vai descobrindo qual é o ponto, né? Da onde está vindo isso? Por que está vindo? Será que eu não estou sobrecarregada? Será que Uhum. eu não posso, de repente, dividir a minha tarefa com outras pessoas da casa? Uhum. Ou será no meu trabalho também eu não consigo dividir a minha tarefa com outras pessoas do meu trabalho? Ou, por que não, ter um funcionário, se é o Exatamente. momento? Né? Então, Aham. às vezes, a gente acha assim, que tem que abraçar tudo e, no final, abraça, só que chega um ponto que já não dá mais conta. Vai chegar um Aham. momento que não vai conseguir mais. E o corpo vai trazer essa informação. O corpo É, vai a doer, pessoa né? se sente dispersa, se sente sobrecarregada, com dores, era isso que eu queria saber, né? Eu tenho certeza que elas te buscam, ando com muita dor, eu ando com dificuldade de Isso. dormir, eu ando me sentindo.
sobrecarregada, né? Isso mesmo. Normalmente, quando a pessoa... às vezes a pessoa está... Eu lembro que eu não tinha muita... Eu não conseguia me concentrar para criar meus projetos. Não projetos, assim, criar slide ou curso, ou, né? Eu não estava conseguindo sentar e organizar, estava muito dispersa, né? Isso. E aí a gente vai pegando naqueles pontos, né, Fábio? Puxa, ó, vamos mudar um pouquinho isso aqui, mudar um pouquinho ali. Então, assim, no fundo é um tipo de meditação que a gente está fazendo, porque a gente vai pegando pontos aí, olha, e vai criando insights e vai olhando a coisa por outra perspectiva. Tem Então, isso também. mas tu conte exatamente como funciona, porque eu digo que não é bem uma meditação, né? Tu tem uma forma que tu vai encaminhando o cliente para ele se auto-olhar dessa maneira, né? Aham. Então, por exemplo, no meu atendimento tem 4 etapas, certo? Daí, na primeira etapa, a gente faz uma avaliação. E essa avaliação é baseada na medicina tradicional chinesa, onde a gente verifica qual órgão que está em desequilíbrio. Até é importante colocar aqui agora, fazer uma pergunta. Você sabia que muitas vezes a ansiedade que você está sentindo pode ser o desequilíbrio energético do seu coração? E nesse aparelho, olha só que interessante, nesse aparelho a gente consegue verificar isso. Então, por quê? Porque cada órgão nosso, a medicina chinesa que eu digo, é uma medicina de 5 anos atrás, de 5.000 anos atrás, né? Que está sendo resgatada e tudo mais, porque faz muito sentido, cada vez mais, a nossa ciência, ela comprova as ligações que se tem dos órgãos e do nossa anatomia com a fisiologia. Tá? Então, tem coisas que se pensava, por que eles conectam o rim com o cérebro? O que tem a ver? Recentemente já se verificou que existe uma conexão. O rim fraco faz com que a memória fique fraca. Então, sim, existe conexões que aos poucos a medicina vai ocidental, né? Ela vai vendo essas relações, descobrindo, comprovando, tá? Então, é isso. Muitas vezes eu estou sentindo, vamos supor, muito medo. Provavelmente o meu rim pode estar fraco também. Ou então, o meu sistema respiratório não está legal, eu estou pegando gripe direto, resfriado direto, Covid e tal, né? Então, provavelmente o meu elemento metal pode estar fraco, que é ligado ao pulmão e intestino grosso. Então, através desse meu método, a gente consegue fortificar esse elemento, ou seja, fortificar o pulmão, fortificar o intestino grosso, para então você ter uma imunidade melhor e poder suportar essas condições aí respiratórias que a gente passa, por exemplo, agora no inverno, né? Então, é um método preventivo, né? Então, você vai ter esse aparelho ali que mede os hertz, e aí você chega ao diagnóstico, e aí você oferece aí todas as soluções que tu tem ali para fortalecimento desses órgãos. Mas o que eu acho interessante, que eu lembro, você falou aí desses dos clientes, eu lembrei que no começo já desse método também tem essa pesquisa que tu faz, uma anamnese, onde tu começa a perguntar, né? É uma coisa, apesar de ser um método, é personalizado. Porque tu pergunta ao cliente, né? Para ir fazer essa investigação, né? Isso aí. Então, na verdade, a gente... um pouco disso. Como? Conta um pouquinho mais dessa investigação que acontece no começo. Muitas vezes, muitas coisas vêm nessa investigação, né? Os insights. Isso, é nessa investigação. Então, primeiro, a gente faz essa avaliação, vê o gráfico, como é que ele está, a gente consegue ver o que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio, e já consegue ver uma relação das emoções e pensamentos com o desequilíbrio desses órgãos. Então, normalmente, a gente vê, o teu estômago não está legal, provavelmente você está muito preocupado ultimamente, a pessoa diz, puxa, é verdade, eu não tinha me dado conta, eu estou bem preocupada mesmo. E às vezes ela acha que está ansiosa, né? Então, porque as coisas se mesclam, né? O pensamento, as emoções. Então, ali é o momento da gente poder colocar, assim, organizar isso, né? Então, colocar as caixinhas certas, né? Isso, às vezes a pessoa vem achando que ela tem um determinado problema e vamos descobrir outro. Tá? Eu vou dar um exemplo. Recentemente veio uma pessoa que estava com problema de memória. Ela veio focada nisso. Eu tenho problema de memória. Eu quero melhorar. Aí a gente fez a avaliação e viu que não era o problema de memória dela.
Ela disse, ah, mas eu tenho problema de memória. Eu disse, tá, mas o teu rim tá legal? Né? Que normalmente o rim, ele já, quando não tava legal, o elemento água, então normalmente tem algum problema. E ela disse, eu disse, o teu rim tá bom? É, não é o teu rim o problema, vamos avançar. E a gente foi, né? Fui fazendo perguntas. E, na verdade, a gente descobriu o quê? A falta de memória dela não era digamos assim, ó, falta de energia, que a gente precisava trazer algum fitoterápico ou aromaterapia e tal. O negócio dela era excesso de coisas para fazer. Uhum. E aí, sabe quando a pessoa tem 20 pensamentos ao mesmo tempo e aí ela tem dificuldade de fazer aquilo que ela realmente tem que fazer? E aí ela achava que era falta de memória. Mas não era, é porque era muito pensamento Já correndo, tá ah, eu tenho que fazer usando isso, o cérebro ao máximo, né? Ele não tá mais ao máximo, tá? E isso é bem comum, tá, Fábio? Isso é bem comum. Então, assim, aí a pessoa tá naquela, meu Deus, eu tenho isso para fazer, tem aquilo, nossa, esqueci de passar lá naquele outro lugar, mas ela nem anotou e tinha 10 lugares para passar, né? E no decorrer do caminho as Aí ela coisas passou foram nos acontecendo. 9, não passou num e esqueceu. Ai, tô esquecida. Isso aí. Então, assim, ó, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual Não, e pra o gente, real, depois né? de diagnosticado, parece tão óbvio, né? Mas pra pessoa que tá vivendo ali, ela tá vivendo uma ânsia, um estresse, uma ansiedade, e daí ela investiga, não tem de onde vir, e daí por isso ela normalmente te procura, né? Isso aí. Então, a primeira parte é essa da avaliação, onde a gente consegue ver aí o nível energético desses órgãos, né, a ligação com as emoções e mente, então a gente consegue já fazer uma avaliação. A segunda etapa tem a anamnese, aí eu vou fazer perguntas do dia a dia dela, perguntas chaves para a gente conseguir ver ali aonde, né, o que a gente pode melhorar. E às vezes pequenas coisinhas que a gente vai fazer aí de mudança já vai dar um up, sabe? A pessoa já vai ver uma diferença. Por isso que em uma sessão a pessoa já vê a diferença. Quando ela precisa resolver alguma coisa. E muitas vezes, né, Fábio, a pessoa não sabe que tem ansiedade, por exemplo. Às vezes a pessoa não sabe. Ah, é ansiedade. Isso eu não tenho, mas é porque a pessoa está imaginando aquele extremo, né? Vivendo daquele jeito, né, que ela nem se percebe. Isso, Também não tem se isso, né? percebe. E às vezes imagina que é algo assim muito além também, né? Ah, quando a pessoa tem ansiedade é porque ela está tomando 10 remédios e tal. Não, às vezes a pessoa tem ansiedade. Tem diversos tipos de ansiedade Até também, porque né? o teu trabalho é preventivo, é para nem chegar lá e tomar o remédio, né? É verdade. Ah, é isso aí. Esse método Fábio Fábio, ele é tanto para prevenção como para tratamento, tá, Fábio? Então, se alguém tiver dúvida que, ah, mas e aí se eu já tenho o problema instalado, tem como resolver? Esse método vai ajudar? Vai. É um Tipo, método natural. fibromialgia, alguns problemas que são crônicos, né? Que são reconhecidos, tu também consegue auxiliar. E isso também consigo auxiliar, justamente porque a gente, no caso assim, ó, eu sou bióloga, então muitos casos aí a gente tem, tudo que eu trabalho é muito personalizado, certo? Então, assim, a pessoa vem com determinado problema, vem com problema de dor de cabeça e tal, a gente vai investigar onde é a causa, que pode ter diversas causas. Pode ser tanto uma enxaqueca mesmo, como pode ser uma dor de cabeça a nível hormonal, de Que ciclo legal. feminino, né? E aí a gente mudando a rotina dessa mãe, dessa mulher, a gente consegue melhorar essa condição da enxaqueca. Porque o que acontece? Agora no inverno, por exemplo, é muito comum dor de cabeça de ciclo, vamos supor, de ciclo, né, feminino. Por quê? Tente perceber, se você tem isso, alguma dor, perceba a temperatura da sua lombar. Se ela estiver fria, é muito provável, tá, que você tenha alguma patologia no inverno. Que pode ser aí no ciclo feminino manifestar uma dor de cabeça, pode ser um problema respiratório mais para frente, uma gripe, um resfriado, algo nesse sentido. Então o teu organismo fica mais propício a receber uma patologia. Por isso é importante a gente se observar e se perceber. Mas depois, quando a pessoa começa a fazer o atendimento comigo, ela começa a se perceber e por isso os insights acontecem naquele momento e vão acontecendo ao longo
do tratamento. Então, é bem interessante isso, né? A pessoa, puxa, olha, sabe que eu percebi tal coisa? E aí eu mudei isso ali e melhorou? Então, assim, é legal, sabe? Quando tu vê que a pessoa ela vai evoluindo e vai se percebendo. Porque, assim, isso não é um tratamento, o meu método não é algo passivo, né? Que a pessoa só vai lá, recebe e pronto, tipo, tomar um remédio. Não é. A pessoa, ela vai usar aquilo que ela tem que usar, vai fazer, mas ao mesmo tempo eu vou pegando o feedback dela também. Eu vou passando tarefinhas para ela também. Você fez? E tal, e a pessoa, puxa, eu fiz, e que interessante, eu percebi isso, percebi aquilo, então ela passa a se perceber mais também. Que legal, que legal. Então aí tu faz todo esse diagnóstico e aí apresenta junto com a pessoa, você encontra aí onde trabalhar e aí tu entrega normalmente um blend aromático e algumas chá ou alguma coisa da fitoterapia, né? Também, isso mesmo. Aí o blend aromático é feito com óleos essenciais. Tu vai ver a necessidade. Ver a necessidade dele, de acordo com o que a gente vê da medicina chinesa. E por último, a gente faz a eletroacupuntura, né? Que na verdade, a eletroacupuntura ela é bem mais rápida do que somente a agulha, que já é bom, né? A agulha da acupuntura. Mas a eletro a gente trabalha ainda mais. Então, vamos comparar assim. Presencial, né? Nós temos online também. Isso, eletro no presencial. Mas, devido às últimas condições que passamos nos últimos anos aí, eu precisei também mudar um pouco o meu atendimento devido a, por exemplo, eu tinha pessoas que eu precisava atender e ela estava em tratamento comigo, só que pegou Covid, por exemplo, né? Pegou e tal. E aí, eu precisei criar um método de não deixar essa pessoa sozinha, esperando ela melhorar, né? Então, veio o método online, que aí, nesse caso, tem um outro tipo de avaliação. Eu faço avaliação também pela medicina chinesa, porém, pela língua. Então, a pessoa manda a foto para mim e eu consigo avaliar também para ver como que tá o fígado, baço, pâncreas, rim, etc., coração. E a partir disso, a gente faz a anamnese, faz o blend terapêutico para a pessoa e eu peço para ela estimular pontos de acupuntura específicos do corpo em casa. Aí, claro, ela tem que fazer em casa a estimulação de pontos, né? Então, tem isso. Não é passivo, é ativo, ela tem que fazer, né? Ela tem que fazer em casa, isso aí. E dá resultado também, tá? E assim a gente consegue não deixar o paciente, no caso, né, digamos, sem atendimento e consegue trazer resultado para ele. Ele não fica sozinho, né? Então foi uma forma bem bacana, assim. E fora que pessoas que estão longe, né? E não conseguem vir até Blumenau. Sim. Vamos às dicas, então? Vamos falar um pouquinho para as mulheres empreendedoras, o que tu pode trazer de dica aí que já pode auxiliar elas sem fazer um trabalho contigo? Isso, vamos lá. Não é agir de uma avaliação com a Fabi, mas as próximas... Então assim, com as dicas que eu vou passar hoje, eu tenho certeza, se você tem dificuldade, por exemplo, de dormir, que não está dormindo bem, se você está sentindo um aperto no peito, falta de ar, que pode ser por ansiedade, né? Digamos. Se você adoece com frequência, eu tenho certeza que um percentual disso já vai melhorar muito só com as dicas que vão ser passadas hoje. Então, presta atenção nas dicas. Se tu fizer as dicas, tá? Botar em prática. Sim, tem que ouvir as dicas. Se puder. E depois praticar. Mas de preferência também anota. Se puder pegar um papel e uma caneta agora e anotar, são dicas bem simples. Isso. Que dá para anotar. E aí você vai ver, puxa, olha, isso eu já tinha ouvido falar, nunca fiz. Ou faz tempo que eu não faço isso. Então, sabe, começando pelo simples. Normalmente a gente erra no simples. A gente começa pelo simples para ir para o complexo, sabe? Então, isso funciona muito bem. Então, vamos lá. Primeira dica aí, a segunda, né, que a Fábio já deu a primeira. Então, assim, a segunda dica, tenha um estilo de vida saudável. Parece tão óbvio, né, falar isso, tem um estilo de vida saudável, mas aí a gente tem que pensar. Tá tão clichê, na verdade, né? Tão clichê, clichê nunca foi tão simples e tão óbvio, né? É verdade. Então, vamos às dicas, né? A questão do exercício físico, como é que tá?
Agora no inverno, né? Tá mais difícil fazer, mas nem todo mundo, né? Então, assim, exercício físico é algo importante para a gente fazer. Mas, eu não gosto de exercício físico. Então, é importante você descobrir o que você gosta de fazer. Que tipo de exercício te atrai? Porque, normalmente, assim, quem não gosta de musculação vai gostar, provavelmente, de uma academia funcional. Vai gostar de um pilates, do yoga, talvez fazer uma bike, né? Alguma coisa assim. Então, Ou assim, por até isso que é importante. jogar um esporte, né? Eu sigo um rapaz que ele sempre fala, busque um lazer ativo, né? Eu sei que o lazer ativo Isso. pode trazer problemas, né? Se for um futebol. Mas assim, aqui eu Aham, estou na praia, então, um frescobol, um beach tênis, um vôlei na praia, né? Alguma coisa. aham. Isso é. Então, assim, é importante ver aquilo. Eu não sei o que eu gosto. Tenta. Tenta fazer algo primeiro. Vai lá, E tem faz uma tanta caminhada. ideia já, né? Hoje em dia, tem tanta É. coisa. Tem roller, tem canguru, tem, meu Deus, né? Tem Isso dança é. de salão, tem. Aham, dança de salão, nossa, meu Deus do céu, é uma delícia, né? Então, É, assim, tem diversas formas que tem que fazer. O importante é fazer algo. Busque algo. Se você não sabe o que fazer, comece a fazer algo. Fica ali 1, 2 meses, né? Porque uma vez também, às vezes, a gente não consegue saber se é realmente aquilo. Fica ali uns 2 meses fazendo uma funcional, por exemplo, e aí percebe, puxa, que interessante, eu tô gostando agora. Porque normalmente, quando tá tempo sem fazer academia e você vai para a primeira aula, às vezes não é assim, volta ai, que pro pai. delícia, vou voltar. Tem que ser um pouco assim, eu vou persistir, sabe? Eu tenho que persistir naquilo para fazer, que eu vou fazer. Então, dentro do estilo de vida saudável, eu tenho exercício, mas também tem a alimentação. A alimentação. É importante a gente pensar assim, o que que eu como normalmente? De manhã cedo, por exemplo. Qual é o meu café da manhã? Eu como o quê? Né? E quando eu como esse café da manhã, ele me dá energia? É um café da manhã que daqui 1 hora eu já vou ter fome e vou ter que comer de novo? Ou é um café da manhã que eu consigo aguentar bem até a próxima refeição, que pode ser, no caso, o almoço, né? Então, assim, tentar perceber o próprio corpo. Outra coisa, o alimento que eu estou ingerindo, ele me ajuda a trazer foco, disposição, ou é um alimento que me tira foco, que me dá mais dislexia, que me dá uma fleuma mental, me deixa a mente mais turva, né? Então, assim, ó, tentar perceber o que esse alimento vai te trazer. O alimento é bem importante, gente, porque já dizia o Hipócrates, né? Médico antigo, que o alimento seja o seu remédio e o remédio seu alimento, né? Uhum. Então, na verdade, esses É a antigos nutrição, filósofos né? Tudo que a gente coloca para dentro é a nossa nutrição do corpo. Assim como os cosméticos estão nutrindo a nossa pele e o todo, a gente sabe, também, né? é verdade, os Mas cosméticos também, porque na Mas a verdade gente, a como gente se tem que alimenta pela comer pele. e vira o automático, comer o que é mais fácil, comer o que é mais rápido, comer o que está cabendo na rotina, a gente Isso. esquece de observar essa nutrição, né? Justamente, os alimentos industrializados, eles trazem bastante assim desvantagem para a nossa saúde, né? Uma delas é a dificuldade de foco. E recentemente eu tive até uma pessoa que eu atendi que ela falou, ela percebeu isso no meu atendimento. Ela, puxa, que interessante. Eu comecei ultimamente comendo fast food por causa que eu tinha que fazer tudo muito rápido e eu notei que o meu foco piorou. Eu Uhum. não consegui, a pessoa estava com dificuldade de concentração também e a gente viu que o fast food era o que estava dificultando também Uhum. esse foco, né? Então, a gente não imagina, né? Que, só vou lá, compro uma coisinha ali e tal. Não é bem assim. E os Uhum. aditivos químicos que tem ali, e a forma de Uhum. preparo e tudo mais, isso tem uma energia aquilo ali, né? Então, Uhum. isso, se a gente se alimenta disso, nós sentimos no corpo. Outra dica, então, isso é importante, alimentação, exercício físico. Agora, a terceira dica, fazer algum tipo de relaxamento, ter um momento para si mesmo. Isso é importante. Então, a gente está no agito do dia a dia, da rotina, mas é importante eu ter um momento, nem que seja 20 minutos, meia hora, mas um momento para ler um livro que você gosta de ler, para você fazer um relaxamento,
fazer uma meditação. Se quiser, faz uma meditação guiada ou faz contigo mesmo, só refletindo como foi o dia, o que teve de bom, o que dá para tirar de lição desse dia. 3 coisas para agradecer. Eu também gosto muito de falar isso Aham. para as pessoas, assim. Ah, mas agradecer o quê? Eu já tive pessoas que atendiam assim. Mas agradecer o quê? Minha vida é todo dia igual. Não, não é isso. O agradecimento é das pequenas coisas. Às vezes você viu ali um gatinho, né? Você fez um carinho, ou você viu uma flor bonita ali no Aham. caminho que você percorreu, alguma manifestação de carinho entre pessoas. Então, tudo isso são pequenas coisas que nos trazem sinais que, quando a gente está no piloto automático, a gente não vê. Mas Não, se a eu não gente consigo começa a imaginar um dia perceber, todo dia igual. Eu não tenho isso. Isso não existe na minha vida. e Nunca existiu. é, não, isso não é muito. Realmente a capacidade ter se colocado num piloto automático sem observar ao redor, porque não existe isso. Isso É aí, sempre. é o piloto automático que a gente tem que sair. Porque normalmente quando estamos nessa coisa da correria do dia a dia, é feito assim, é feito sem pensar. A pessoa ela está fazendo algo muitas vezes e ela está pensando outras 3 ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que tira o foco, né? É É. uma. Então, assim, só que a gente tem que se perceber nessa condição. Se perceber e, puxa, é verdade, eu tô agora. Eu preciso focar, eu tenho que estar presente naquilo que eu vou fazer. Então, eu vou fazer determinada coisa. Mesmo que seja ali, que seja algo mais automático, eu tenho que estar presente e perceber o que está passando. Que Uhum. pensamento e emoções estão passando naquele momento, para eu poder pegar no pulo, né? E poder, tá, então quer dizer que esses pensamentos estão vindo aqui é de muita preocupação, eu estou muito preocupada. Será que não é isso que está atrapalhando meu sono? E essa preocupação, ela é real ou é uma preocupação ilusória que eu estou conjecturando que tal coisa pode acontecer? Pode Que é muito acontecer. comum, que é muito comum, né? Então, tem tudo isso. Então, a pessoa é importante Todo mundo se tirar perceber um tempinho para si, para para si. respirar. Isso. Eu falo que é para Para respirar. meditar, fazer um Respira, relaxamento. né? A autoobservação, então, resumindo desse ponto aqui, autoobservação, meditação, relaxamento. Se perceber, tentar ver que pensamentos estão correndo, emoções, né? Cuidar do sono, higiene do sono, também é bem importante, tá? Essa, então, é a 4ª etapa. Olha só, para essa 4ª etapa, vamos pensar assim, o que eu faço antes de dormir? Eu estou assistindo a TV, ou estou no Instagram, ou estou no computador e eu deito na cama? Se sim, será que isso não está prejudicando o meu sono e a minha qualidade do sono? Uhum, De repente, até, né, a minha disposição no outro dia? uhum. Então, isso é importante a gente observar. E é importante aí linkar já com o item anterior, que ter um momento de relaxamento, de uma boa leitura de livro e tudo mais, isso vai me ajudar a relaxar. Uhum. Vai me ajudar a relaxar a minha mente, que é importante que à noite a mente relaxe, porque durante o dia ela está trabalhando. Aí durante a noite é importante a gente ir baixando energia, né? Então, Uhum. para isso, a gente tem que ter mecanismos para isso acontecer. E uma das formas é a Uhum. leitura. E de preferência, a leitura de livro, não de celular. De Sim. preferência. Né? E Por causa da as própria luz. luzes também influenciam muito, né? Tem aquela coisa do ciclo Muito. circadiano nosso, que quanto menor é o tom de luz, então baixa a luz do ambiente, baixa o barulho do ambiente, né? Antes de Isso. dormir. Isso mesmo. De Baixar a luz, preferência, deixar não uma luz tenha uma mais tenue. televisão no seu quarto. Como? De preferência, não tenha uma televisão no seu quarto. Isso é verdade. De preferência não ter televisão e nada que tenha aquela luzinha de stand-by, porque isso aí também parece tão simples, mas acaba prejudicando, né, o nosso Uhum. sono, aquela luzinha. Desligar o celular se puder, se for possível, também ajuda. Colocar no modo avião o celular, eu costumo colocar no modo avião, e de preferência não perto da nossa cabeça, porque apesar da gente não ver, o celular também emite ondas eletromagnéticas, então isso Uhum. pode estar interferindo no sono também. Uhum. O spray Meditar da Arumivita, gente, maravilhoso, tá fazendo muito sucesso, o pessoal tá adorando. O spray Meditar da Arumivita, você borrifa ele é um blend de óleos essenciais para ajudar a acalmar a mente.
Ele acalma as emoções e a mente, tá? E um dos princípios dele ali ativos é Esse o eu óleo de ainda não oliva. comprei. Ah, esse não. Tem que E ele é comprar. muito bom. Ele ajuda a acalmar a mente, porque o olíbano é tido justamente como um óleo essencial assim da meditação e que ajuda justamente a trazer trazer um bem-estar assim, e acalmar mesmo a mente. Quando você está com a mente muito agitada, você pode borrifar no teu travesseiro, borrifa na coberta e tal. Você pode abrir assim a coberta, borrifar e fechar. E quando você vai dormir, você sente aquele aroma que está ali junto Ah, que legal. contigo. Então ele vai ajudar a dormir melhor. É muito gostoso, o pessoal está adorando. E outra coisa que você pode fazer também é botar uma música relaxante. Como a Fábio estava colocando ali, uma música de passarinhos, de repente alguma música aí com floresta, né? Alguma coisa assim, vai te ajudar a trazer esse relaxamento. Que é justamente essa ligação que a gente tem com a natureza e tudo que vai trazer, vai nos deixar bem, trazer para uma frequência de, né, relaxamento, que é o que a gente precisa antes de dormir. Aham. E aí, a quinta dica, então, é assim, ó. Quando você não. Quando você sente assim que parece que não tem sentido, às vezes tem pessoas assim que dizem, ah, puxa, é, eu não sei assim para que eu sirvo e tal. Desvalorização mesmo, né? É Aham. importante você saber no que você é bom. Pode ter certeza, em alguma coisa você é muito bom. Ou você não sabe disso, ou você não está dando o devido valor a isso. Uhum. Então é importante para, principalmente assim, ó, para as pessoas empreendedoras também que se sentem muito inseguras. Ai, puxa, será que isso vai dar certo e tal? O que Se rola muito aqui com as minhas concentra na clientes é tua assim. atividade, naquilo que você é bom. Aquilo que você tem dificuldade, você ou se aperfeiçoa nessa questão, ou você busca alguém para te auxiliar nessa dificuldade que você tem. Uhum. Porque às vezes vai acontecer o seguinte, puxa, eu preciso, eu sei muito bem fazer isso aqui e tal, mas eu não entendo de empreendedorismo, eu não sei como fazer, tá? Então vocês Uhum. podem falar com a Fabi Simas Uhum. aqui que ela vai ajudar vocês. Assim como ela também nos ajudou, porque a gente tem Mas esse olhar mais técnico, né? e se me Então, permite até te dar uma situação que acontece muito com as minhas clientes, assim, ah, eu tô 3 anos fazendo isso aqui. Será que é realmente isso que é a minha missão de vida? A pessoa estudou, ela resolveu empreender naquilo, porque ela gosta muito daquilo, ela ama aquilo, só que aí ela se cobra um resultado muito maior, porque ela se compara com algo muito maior. Então, vira também uma desvalia, mesmo quando tá fazendo o que gosta. Por isso que eu gosto de isso. citar, sabe? Então, assim, Aham. né, a dica que tu vai dar provavelmente é para isso também, né? Para aquela. Não necessariamente a pessoa. Às vezes a pessoa ama o que está fazendo, mas mesmo assim ela não vê futuro naquilo que ela está fazendo. É o que eu mais tenho visto Isso. aqui, sabe? E É aí. verdade. É, e Porque aí, o nós não que que ela somos faz? boas em tudo, né, Fábio? A gente tem que dizer assim. Então, A gente não é obrigado a saber tudo, 100%. Ah, eu vou entender tudo do financeiro agora, eu vou entender tudo do administrativo. Você pode ir aprendendo, devagarzinho você vai aprendendo. Então, isso. até tem um empreendedor que eu atendo, que de vez em quando a gente conversa um pouquinho também sobre empreendedorismo. Ele tem uma empresa de 300 funcionários, né? Então, ele Aham. fala assim, como ele tem também uma formação técnica, Uhum. quando ele abriu a empresa, né, ele achava que não precisava conhecer mais do que ele já sabia, que era a parte dele, né, do Uhum. trabalho. E aí, daqui a pouco, ele disse, puxa, eu tive que ver que eu precisava, daqui a pouco, entender de gestão. Aí ele Uhum. começou a fazer curso de gestão e tal, mas não parou ali. Daqui a pouco ele precisava aprender marketing. E aí ele Uhum. foi aprender marketing. Então é interessante, a gente foi trocando figurinhas assim, e Isso. aí ele foi E, falando, e aí ele falou, puxa, é muito interessante, a gente sai da graduação às vezes, ou daquela formação que eu tenho, ah, não, agora eu vou abrir o meu negócio e vai dar tudo certo. E muitas vezes não é exatamente a tua existe um questão técnica, conhecimento que não foi estudado ali dentro daquela especialidade que precisa ser visto, né?
Então, o que tu falou me exemplifica muito o que as minhas mentoradas vivem aqui, minhas alunas vivem aqui, né? Elas não percebem que é um outro conhecimento, o problema não é a especialidade, elas estão performando muito bem, elas estão fazendo o que elas amam, né? Mas é um outro Isso, conhecimento que elas não adquiriram e que precisa ser adquirido, né? E às vezes elas isso, nem muito. visualizam isso, que é um conhecimento de administração, ou que é um conhecimento de marketing, ou que, né? Então, achei interessante Aham. aí esse exemplo, né? E aí, por não visualizar, fica aquela desvalia, né? Ai, mas será que é isso mesmo que eu amo? Será que é para isso que eu nasci? Isso aí, isso aí. E é bem isso. Então, aí a pessoa acha, daqui a pouco ela fica assim, sem esperança e ela acha que tem que, sei lá, fazer outra coisa que nem é o que ela gosta de fazer. Mas Uhum. uma coisa a gente sabe, que empreender exige bastante foco e determinação e bastante trabalho, né? Então, É, assim, dedicação e tudo tem que ter uma visão também lá na frente, da onde eu quero chegar, para eu saber que o trabalho que eu estou executando agora lá na frente eu vou ter um resultado, né, disso uhum. aí. E de repente delegando funções e tudo mais que eu vou ficar mais tranquilo e fazendo aquilo que eu quero fazer dentro da Uhum. empresa, né? Então isso é importante também. Então Uhum. essa era a outra dica que eu queria passar para justamente faça aquilo que você gosta de fazer, mas não desanime se você tem alguma dificuldade. Ah, eu não entendo nada de financeiro, eu vou acabar com o negócio. Não, não é assim. Se você tem o teu dom, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se propôs a fazer, busque ajuda com um profissional. Aquele Busque que ajuda. Uhum. você, Se né, busque permita. ajuda profissional. Se permita. E então, assim, puxa, eu não entendo financeiro, pega uma consultoria. Vai, no primeiro momento, vai no Sebrae, busque ajuda, né? Chama a Eles Jane, né? A gente conhece. chama a Chama Jane a Jane, também vou do fazer movimento, propaganda. da É, Ramos Consultoria, ela entende vamos bastante dessa consultoria. parte. Mas busca o E então, Sebrae, assim, busca cursos gratuitos na internet que existem, né? De planilhas. Mas tem gente que, ai, não quer mesmo que alguém faça por ele. Nossa, hoje tem assessorias muito baratas, que vale muito a pena tu passar aquela tarefa para um terceiro e ficar ali focado uhum, no que tu sabe fazer, né? isso aí, o do Sebrae é muito bom, né? Eu também já fiz tempos atrás, mas ele não é personalizado, ele vai ser bem geral. Quando você Uhum. pega um consultor junto contigo, ele vai saber exatamente o que é o teu negócio e vai te ajudar naquilo que você É. precisa. Então, essa é a diferença. Mas se você quer começar com algo, comece com o Sebrae, que alguma coisa você vai tirar de útil para você, vai te dar insights também, Uhum. né? E aí, a outra dica também que eu queria passar aqui para você, tente aromaterapia. Quantas pessoas, né, que conseguiram resolver algum problema com a aromaterapia? Porque a Uhum. aromaterapia a gente está trabalhando com o sistema límbico do cérebro, ligado à Uhum. memória, aprendizagem, emoções. Então, assim, tem muitos casos. Por exemplo, a pessoa estava com uma dificuldade lá, por exemplo, tem um caso muito interessante da época que a gente tinha aromaterapia na feira, né? Uhum. Que eu não estava todo dia lá, né? Mas teve um rapaz que passou lá e ele disse que, olha, ele comprou uns óleos essenciais e ele falou assim, ó, que aqueles óleos resolveram mais os problemas dele, ele utilizando, claro, né? Muito mais do que a ajuda que ele pegou lá de psicólogo, alguma coisa assim, tá? Então ele disse assim, ajudou muito mais porque deu insights para ele e ele conseguiu sair daquela situação. Então é interessante, às vezes, é a Uhum. aromaterapia que é o teu tratamento. A Sim, aromaterapia pode te ajudar. Então, sim. pode ajudar como? Em caso de ansiedade, em caso de problema respiratório, rinite, sinusite. Se você tem falta de foco, pode te ajudar. Aí, como que você vai usar? Você pode usar num colar, como eu estou aqui usando, ó, um colar aromático. Parece uma pedrinha, mas na verdade é uma cerâmica. Eu coloco aqui umas gotinhas. Eu posso utilizar inalando, né, o óleo essencial. Eu posso usar ele num blend também, um blend Eu tenho um aromático. blend aqui, eu trouxe aqui para A mostrar. gente tem alguns. Pode ter. Ah, ali, ó, da Fábia, ó. E, Isso, aliás, fininho, tem que esse aí. falar desse blend para as mulheres. Isso, ó, como a Fábia usa ali, ó. Aí passa o rolãozinho, né, em partes específicas, ó. Isso ali, ó. Esse Nossa, blend eu feminino. gosto muito do cheiro dele, do Ele é feminino. um floral, né? Foi feito. Então,
E daí normalmente os... Floral é normalmente o perfume que eu uso, então... por isso que eu gosto. Ótimo, e é justamente, ele foi feito especialmente para a mulher, para ajudar no ciclo No feminino da mulher. ciclo, né? Tanto a mulher que Não, e ó, está passando o ciclo, como da menopausa. feedback. Eu tô usando, tá quase acabando, acho que o meu feminile, porque faz tempo que eu peguei, né? Na minha última menstruação, eu não tive cólica nenhuma. E eu Olha só. costumava ter muita cólica, então não sei, eu acredito que ele auxilia nesse sentido, sabe? Aham. Auxilia. Não, ele auxilia com certeza, porque todos os óleos ali foram estudados e preparados uma concentração adequada, né? Que cada óleo essencial tem em torno de 200 compostos químicos, né? Então ele foi feito num blend bem redondinho para ajudar as mulheres, tá? E quanto mais eu vou usando sempre dele, aí eu acho que vai tornando aquilo mais fluido, né? Isso mesmo, porque justamente o Rolum tá te ajudando a regular o teu ciclo, tá te ajudando a regular alguma falta que estava ocorrendo. E aí, esse Rolum você pode passar em pontos de acupuntura específicos para você ter esse ponto ativado, né? Porque normalmente, por exemplo, se eu tô com algum problema no ciclo feminino, o meu rim deve estar fraco, o meu fígado pode estar alterado e o baço também. E aí, quando a gente mexe nesses canais, nesses meridianos, a gente também fortifica eles, ou equilibra, né? Aquilo que eu preciso fazer. Então, normalmente, rim e baço a gente precisa tonificar, precisa melhorar a energia dele. O fígado a gente tem que dar uma equilibrada, porque às vezes o fígado em excesso também não é legal. Então, a gente consegue trabalhar isso. Show! E aí, o que mais tem aí? A última dica, então, a dica 7, é o seguinte. É o autocuidado, que tem a ver com o primeiro. Então, assim, ó, é importante a gente trabalhar, sim, quando eu já tenho uma doença manifestada, porém é melhor ainda se eu puder trabalhar a prevenção. Nós não temos muito hábito de trabalhar a prevenção, tá? E como é que eu faço isso? É importante eu já me cuidar antes de estar com alguma manifestação de alguma patologia, etc, tá? Então, e como você pode fazer? Terapias alternativas, terapias complementares estão aí para te ajudar nisso. Você não necessariamente precisa utilizá-las, né, somente quando está ruim. Então, por exemplo, terapias que vão ajudar a reequilibrar as suas condições energéticas são a própria aromaterapia, a própria acupuntura, ventosa terapia, tem diversos tipos de terapia que podem te ajudar. Massoterapia também, né? Às vezes uma massoterapia para dor. Né? Massagem relaxante, essas coisas assim também, né? Massoterapia. Porque assim, ó, é importante ver aquilo que você tem alguma afinidade, né? É importante você ter alguma afinidade. Então, eu gosto disso, isso me faz bem, então isso vai te ajudar, com certeza, tá? Mas mesmo eu achei importante tu falar aí do autocuidado, se tu me permite falar uma coisa do autocuidado para as empreendedoras, tá? Eu tenho muito escutado dizer assim, porque se não sou eu fazer, porque só eu faço por mim, porque faça por si com amor, com cuidado, com carinho. Não cobrando que os outros não fazem, entende? Isso, tipo assim, é verdade. Porque sou eu, porque tudo é eu. Tá, e daí que bom que tu tem tu por ti mesma, parabéns, né? Tem isso também. Tempo pra fazer uma limpeza de pele, pra lavar o teu rosto. Eu falei hoje de manhã do rosto, né, da poluição e tal. Lava teu rosto com cuidado, se toca, sente, né? Se dê esse momento de autocuidado, né? E não fique... eu falo, porque meu marido não faz coisas por mim, porque não sei quem não faz as coisas por mim. Então faça por você, mas ame fazer por você, né? Isso aí, verdade. Justamente. Então, e acho que isso também tem a ver com autocuidado. É um auto-olhar. Que bom que eu tenho eu por mim, né? É verdade, é verdade. E assim, ó, as emoções, elas já nos mostram também aquilo que a gente precisa trabalhar, né? A gente não está habituado aqui no Ocidente a perceber isso. Normalmente a gente acha assim, que ficar doente é cair de cama, né? E, na verdade, não é bem assim. Normalmente, as patologias, doenças, elas primeiro vão se mostrar, né? Se manifestar a nível emocional, a nível mental.
E aí, se não resolvido, ele vai para o físico. Vamos dar um exemplo, tá? A pessoa está anos e anos preocupada. Sempre está preocupada, estressada, dia a dia, aquela coisa, meu Deus do céu e tal. E está habituada a ser assim. Está habituada. Tudo é muita coisa, assim, né? Muita preocupação excessiva, que dificulta até o sono. Com o tempo, se não houver nenhuma resolução disso aí, que a pessoa não mudar muito a rotina dela, não mudar a forma de pensar e tal, pode manifestar o quê? Uma gastrite. Por isso que está muito ligada a gastrite a esses fatores, né? Então, assim, tem pessoas que eu também atendo com essa parte de gastrite e tá ajudando muito, muito, assim, pessoas que esofagite também. Então, justamente são pessoas que têm excessiva preocupação. Tem muito essa característica, e isso a gente consegue perceber tanto na avaliação como na anamnese. E aí tem que mudar essa questão aí, né? Criar uma outra forma, aquela frase que fortifica, né? Então, assim, em vez de ficar, ai meu Deus, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo, colocar no papel. Não, uma coisa de cada vez. Hoje eu vou resolver 3 coisas. O resto eu vou deixar para amanhã. Então, assim, começar a mudar um pouquinho isso, não querer dar conta de tudo, né? A gente tem pensamentos muito negativos, né? E às vezes a gente tem que criar esses pensamentos positivos para nos fortalecer, né? As crenças fortalecedoras, né? Que você falou. Que a gente está... Opa. Ah, voltou, Fábio. Eu tava acabando a bateria, daí eu deixei aqui para botar a bateria certa. Ah, mas tá. Agora vai, ó. Calma aí. Então, isso aí que você falou, as frases fortalecedoras, né? De um pensamento que eu tenho, algo assim. Né? Faça alguma coisa nesse sentido, né? Só que no dia a dia a pessoa não percebe que isso é um pensamento que está trazendo mal para ela. Então, muitas vezes, ela precisa, às vezes, de uma ajuda para ela perceber, puxa, que interessante, isso ali não está legal, vou ter que melhorar, vou ter que mudar isso aí, né? Então, é bem isso. E tá aí, por isso, o método Fábio Faber ajuda também nesse processo, tanto na prevenção, como também no tratamento, né, das patologias. E a gente já tem diversos casos aí, resultados excelentes, que a pessoa conseguiu mudar, né? E outra, esse tipo de terapias complementares, eles não causam dependência, tá, gente? Isso é importante falar também. Isso ali vai te auxiliando para trazer novas informações para as tuas células, vamos dizer assim, né? E aí vai criando um novo sistema, ou melhor, vai trazendo homeostase, que era aquele equilíbrio natural já do teu próprio corpo. Ele vai te trazer para isso. E aí chega um ponto que tu tá caminhando sozinho, tu não vai ficar a vida inteira dependente disso. Né? Então, Fabi, eu tô preocupada que vai acabar a bateria do meu celular, porque eu botei aqui, mas ele não tá aparecendo o raiozinho de carregando. Tá bom. Finalizando. Tudo bem, tudo bem. Terminei as dicas, já quero aproveitar e agradecer a Fábia aí pelo convite da live de hoje, tá? Fico bem feliz se puderem, tomara que tenham anotado aí essas dicas para levar para casa e já poder aplicar hoje à noite. Eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui. Eu vou deixar essa live salva, vou te marcar aí pra gente ter essa live, tá, Fabi? Adorei todas as dicas. A gente nem falou especificamente do Feminile, mas o Feminile a gente tá falando para mulheres empreendedoras. Tenham um Feminile aí com vocês. Quando o estresse vir, vocês façam o Feminile, sentem esse cheirinho, que já dá uma animada, né? Além de, se tu usar ele com frequência, ele te ajuda aí nos teus ciclos. Tá bom. Obrigada também ao pessoal que nos acompanhou até aqui, né? E tendo alguma dúvida, pode chamar a gente aí que a gente te auxilia também no que precisar. Então tá bom. Tá Obrigada, bom? Fábia. Obrigada e boa noite. Beijo, boa noite.